Desde o Pontificado Pop de João Paulo II, a Igreja Católica explica a origem da vida através do evolucionismo teísta, uma aceitação seletiva da teoria de Darwin, mas cujo início do processo repousa na ação divina, não no acaso. De seres simiescos surgiram humanos dotados de alma. Há pouco mais de 10 anos, Laurenti Fatini, professor de Biologia Evolutiva da Universidade de Bolonha, publicou um artigo partindo da mesma perspectiva católica sobre o assunto. Para ele, o evolucionismo é factual, e ignorá-lo significa ignorar o progresso da busca científica, além de comprometer o aprofundamento da teologia. Nesse tipo de arrazoado, costuma haver uma diferenciação entre ciência e moral, argumentando que é possível que se aceitem os preceitos do materialismo filosófico sem comprometer a moralidade bíblica. No entanto, a própria Escritura admite essa conciliação entre seus ensinos e a estrutura de pensamento moderno, pautada pelo predomínio de uma mentalidade crítica e racionalista. Uma resposta adequada a esta inquietação surge ao examinarmos a filosofia proveniente do material sagrado. Ocorre que na literatura bíblica a moral está relacionada aos atos de Deus na história. Se admitirmos que Deus não agiu e que os eventos relacionados não passam de história da carochinha, a moral perde seu embasamento. Um entre outros exemplos disso que acabamos de dizer está na forma como Jesus lidou com uma antiga discussão de espectro moral. Perguntado sobre o divórcio, Jesus afirmou haver o que os estudiosos chamam de cláusula de exceção. Quem se casou deve manter-se casado, exceto em caso de adultério. Antes de dialogar sobre a exceção, o mestre expôs a regra, reafirmando que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. Para Jesus, portanto, a conduta moral que deve reger a união de duas pessoas em casamento está baseada em um evento, a união conjugal dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, realizada pelo próprio Deus. Levando-se em conta o que dissemos, é de se perguntar a um evolucionista teísta: 1. Se o relato da criação, em Gênesis 1, é algo alegórico, com que bases um cristão poderia definir o que é moral em um casamento? 2. Se Jesus considerava a criação um evento historicamente confiável, por que seus modernos seguidores deveriam sustentar uma posição contrária? A tendência dos críticos modernos do cristianismo é considerar a religião como crença descomprometida de aspectos factuais, ou mesmo de aspectos factíveis, ou seja, como que se a religião bíblica dependesse de fé cega, sem jamais se apoiar sobre qualquer tipo de evidência que fosse averiguável pela razão. Esta, porém, não é a mentalidade dos escritores bíblicos. Infelizmente, alguns autores modernos menosprezam a compreensão que os povos antigos tinham da realidade, julgando que eles eram por demais místicos ou fantasiosos. Não devemos ir a tanto. É claro que as pessoas sabiam que colocando a mão sobre o fogo se queimariam, e que, caso um vizinho chegasse contando que sua vaca saiu voando, provavelmente ele não poderia estar falando sério. A diferença é que, para a cultura das épocas e terras bíblicas, a realidade não era concebida como um sistema fechado, mas se admitia a atuação do sobrenatural, tanto como causa da ordem material cotidiana, a lei da gravidade, o nascimento, o curso dos rios, quanto da explicação para eventos que fugiam dessa ordem, a cura dos cegos, estéreis dando à luz, mortos ressuscitarem, para ficarmos em alguns exemplos. Essa perspectiva bíblica se contrapõe ao evolucionismo, que provê uma base racionalista, estabelecendo que a verdade é o que pode ser provado empiricamente, para o ateísmo. Afinal, se Deus não se inclui na categoria de coisas que podem ser provadas, então ele não existe. A visão de mundo que esse sistema nos oferece se opõe de tal maneira à visão bíblica que ambas se tornam mutuamente excludentes. É impossível aceitar o que uma afirma sem descrer da outra. O biólogo Richard Dawkins, ateu e ardoroso defensor do evolucionismo, afirma que, na natureza, não podemos admitir, palavras dele, que as coisas possam ser boas nem más, nem cruéis nem carinhosas, mas simplesmente cruas, indiferentes a todos os sofrimentos e sem nenhum propósito. Conciliar uma concepção da natureza em que falte propósito com um sistema moral baseado nos atos de um Deus soberano é a mais heterogênea das misturas. Não à toa, o mesmo Dawkins, muito mais coerente do que os evolucionistas teístas, transporta a falta de propósito para o mundo moral. Há algo de infantil, diz ele, na ideia de que outra pessoa, pais no caso de crianças, Deus no caso de adultos, tem responsabilidade de dar sentido e objetivo à sua vida. Para Dawkins, a visão verdadeiramente adulta, pelo contrário, é a de que nós é que decidimos se nossa vida será significativa, plena e maravilhosa, e podemos fazer com que ela seja plena e maravilhosa. O dogmatismo das afirmativas do biólogo best-seller chega a ser comparado ao fervor dos religiosos que ele vem criticando há décadas. Quem sabe esse seja o único ponto de contato entre evolução e teísmo bíblico, a fé com a qual, a seu modo,
seus partidários defendem o que creem. O que é bom dura pouco e nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Todavia. Pedimos que você dê um like e também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, especialmente via WhatsApp, nos grupos ali de amigos e tudo mais. Você também pode se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito. O nosso canal tem crescido e nós agradecemos a todos que apoiam Todavia. Também pedimos que você ative as notificações. Assim você está avisando o YouTube que esse canal interessa a você. E todas as vezes que nós tivermos um assunto diferente, ele vai chegar até você e você poderá assistir os novos vídeos à medida que eles forem postados. Deus abençoe você e até a próxima semana.